Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal no YouTube. Que Deus os abençoe. Hoje, sexta-feira, dia 12 de outubro de 2018, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de João, capítulo 2, versículo do 1 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhes: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha sido transformada em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois era eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje no Evangelho de João, nós meditamos esse sinal, como o próprio João fala, que não é um milagre, mas são sinais, o começo dos sinais de Jesus. Jesus está começando a sua vida pública, sua vida missionária, e ele acaba de recrutar os seus discípulos. E eis que eles foram convidados, os discípulos de Jesus e os discípulos, para uma festa em Caná da Galileia, uma cidadezinha pequena, retirada. E estava lá também presente Maria, a mãe de Jesus. Nós vemos que durante a festa, Maria percebe que eles não tinham mais vinho, que o vinho tinha acabado. E eis que Nossa Senhora, nossa mãe, ela percebe as dificuldades do que está acontecendo, ela está atenta, ela olha para as dificuldades que aparecem. E nós sabemos que naquela época, um casamento que não tinha vinho era um casamento fracassado. E aqueles noivos não podiam começar a sua vida matrimonial com um fracasso. Era uma decepção para todos os convidados. Então, Maria sente a necessidade daqueles noivos para que tudo desse certo. E ela recorre ao seu Filho Cristo Jesus, lhe dizendo: eles não têm mais vinho. Qual é a resposta de Jesus? Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Parece que Jesus não quer fazer um milagre ou um sinal. Jesus também sabe, mas ele reluta falando que a hora dele ainda não tinha chegado. Mas o que é que Nossa Senhora, o que é que Maria fala? Fazei o que ele vos disser. E assim, Jesus atende a sua mãe, atende aquela que intercede por aqueles noivos, intercede ao seu Filho Cristo Jesus,
e ele não nega o pedido da sua mãe, ele atende. E nós vemos aqui que havia 6 talhas de águas que eram para as purificações dos judeus na Páscoa, mas cada uma delas mais ou menos 100 litros. E Jesus manda encher essas talhas de água até a borda. Imaginemos 600 litros de água. É muito vinho. E aí Jesus faz o sinal, o milagre da transformação da água e do vinho. Este é os começos dos sinais. E ali o mestre-sala não entende por que o melhor vinho tinha sido servido no final da festa, se sempre se serve o melhor vinho no começo e depois se serve o vinho mais ruim quando os convidados já estão embriagados. Mas aqueles que tinham enchido aquelas talhas de água sabiam o que era que tinha acontecido, porque eles presenciaram, viram o que tinha acontecido. Nós devemos olhar essa unção transbordante. Jesus é aquele que faz em excesso, é a fonte de água viva, aquele que sua ação é transbordante. Tanto vinho, é assim, é Jesus. A sua ação é maravilhosa. E nós vemos que aqui São João relata que esse é o começo dos sinais. E os discípulos de Jesus, que estavam vendo tudo, creram. E ele manifesta a sua glória para aquele povo. E que os discípulos verdadeiramente acreditassem que ali estava o Filho de Deus. Os discípulos tinham acabado de ser recrutados, tinham acabado de ser chamados a esse discipulado. E Jesus mostra para eles toda a sua glória, todo o seu poder. E eles creram em Jesus. Nós também, meus irmãos, hoje celebramos a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, aquela que intercede pelos mais pobres, pelos mais humildes. Lembremos da história de Nossa Senhora Aparecida. Os pescadores foram mandados para buscar peixes no rio Paraíba, mas naquele rio não havia peixes. Mas mesmo assim, eles foram enviados porque vinha uma comitiva real e precisava alimentar essa comitiva. E aqueles pescadores, jogando suas redes no rio, não pegavam nada, até que pegaram o corpo de Nossa Senhora. E depois jogaram a rede novamente e pegaram a cabeça. E aí, essa que Dom Maria é essa que intercede por esses humildes pescadores. Eles precisariam de levar os peixes. E depois, quando jogam as redes, pegam muitos e muitos peixes. A pescaria é abundante. Nossa Senhora é essa que é chamada de mulher. Observemos, no Gênesis está a mulher, aquela que teve a inimizade com o dragão. No pé da cruz, Jesus fala, mulher, eis aí o teu filho. No Apocalipse 12, vem, eis que vem uma mulher revestida de sol. Nossa Mãe Maria, que ora e intercede por todos aqueles humildes, mansos, necessitados da graça de Deus. É ela que fala a Jesus, intercede por cada um de nós, a seu Filho Jesus. É ela que nós rezamos, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É ela que intercede no dia do nosso juízo. É ela toda cheia de graça, como nos fala no Lucas capítulo 1, na anunciação do anjo Gabriel. Tu encontraste graça diante de Deus. E se Maria encontrou graça diante de Deus, quem somos nós para dizermos que essa mulher verdadeiramente é uma santa de Deus, a mãe de Deus, aquela sem pecados,
porque Maria não poderia ter pecados para poder gerar o Salvador. Nossa Mãe de Deus, que ela possa a cada dia estar intercedendo por cada um de nós junto a seu Filho. Muitas pessoas querem ser órfãs, mas Jesus na cruz, na hora da sua morte, Ele nos dá Maria como nossa mãe. Muitos filhos rejeitam a sua mãe, mas a mãe jamais rejeita os seus filhos. Ela está olhando a cada dia e intercedendo por cada um de nós a seu Filho Cristo Jesus. Portanto, nossa Mãe Maria Santíssima, rogai por nós. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na sua vida e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.